Boa noite, irmãos. É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor para esta reunião da União Batista de Homens, que é transmitido pela primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Para dar início a este culto, iremos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será-lhe tirada. Que a palavra do Senhor aplique em vosso coração. E dando continuidade a este culto, iremos chamar o irmão Elias para entoar louvor. Boa noite aos amados irmãos. É motivo de alegria estarmos reunidos nessa noite, podermos cultuar e celebrar o nome do nosso Deus. Iremos iniciar o nosso momento de louvor nessa noite. Iremos iniciar o nosso momento de louvor com o cântico Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você possa mesmo louvar ao Senhor a cada dia e também buscar o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. 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 Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Louvado seja o nosso Deus. Podemos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico e tem por título: Estamos muito alegres. Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Aleluia.
Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. E estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, irmãos, dando continuidade a este culto, vamos trazer alguns avisos dos trabalhos dessa igreja, que ela realiza no decorrer da semana. E este culto da UBH é transmitido, né, na plataforma desta igreja e também é realizado presencialmente na segunda e na quarta-feira de cada mês. O culto dá início às 7h30 da noite e desde já deixamos nosso convite a cada um que se faz presente e que ouvir este culto pela plataforma desta igreja. E avisamos que no próximo domingo a ceia dará início às 8h da manhã. Muito bem, irmãos, vamos chamar o irmão Paulo para fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Uma boa noite aos irmãos. Convido os amados irmãos, tanto os presentes quanto os que nos assistem pelo YouTube, para abrir vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Diz assim a santa palavra de Deus: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém, irmãos, e que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Muito bem, queridos. Iremos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. Este cântico diz: a única que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. E diga: coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, irmãos. Vamos dar continuidade. Vamos, neste momento, fazer uma oração, né? E logo após o pastor Fabião Mar trará a mensagem nesta noite da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, neste momento te pedimos, Pai, por este culto que está realizado para o Senhor, não para nós, Senhor. Te pedimos, Pai, neste momento, entendimento, tanto aqueles que estão aqui e daqueles que vão assistir esse culto, Senhor, pela plataforma desta igreja. Te pedimos entendimento e sabedoria, Pai, que possamos compreender a palavra que será ministrada para podermos, Pai, aplicarmos em nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, nesta noite. Vamos então ler os 4 primeiros versículos deste capítulo 12 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Meus amados, nós temos aqui início a história dos patriarcas. O capítulo 11 encerra a história primitiva. E aqui então nós adentramos na história dos patriarcas, e aqui começa a história do povo de Deus. Este homem, que aqui é chamado Abrão, mais tarde Deus muda o nome dele para Abraão. Este homem, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, falando a respeito dele, fala do exemplo dele pela fé, que foi justificado diante de Deus. Na sua carta, no 3º capítulo, aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala dele, da experiência, da justificação dele pela fé. O exemplo, a experiência. E Tiago, ao citar esse homem, diz que pela fé ele foi justificado e foi chamado amigo de Deus. Então, o Novo Testamento, ele trata e ele declara Abraão o nosso pai da fé em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala sobre ele. E Tiago vai além e diz que, pela fé, este homem é amigo de Deus. Nós temos então Abrão, mas eu vou tratar aqui como já Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, o exemplo pela experiência da fé. Eu queria ressaltar
3 coisas da fé deste homem, aqui no capítulo 12, versos 1 a 4. 3 coisas que nós devemos nos apropriar dela e buscar que elas sejam vivenciadas em nossa vida. 3 coisas sobre a fé de Abraão. Ele ouve a voz de Deus na terra de Arã. Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. No versículo 4, inicia dizendo que Abraão partiu, ele saiu. Então a primeira característica da fé de Abraão é uma fé que obedece. Um ponto muito importante, a fé obediente de Abraão. Não me fale em ter fé sem obediência. A fé, ela é colocada em prática com obediência plena na pessoa daquele que chamou. Deus fala a Abraão, Abraão, ele pela fé obedece. Então essa é a primeira característica da fé de Abraão, uma fé que obedece. Deus diz para ele: sai, ele sai. É claro que na história de Abraão, nós temos ele fracassando na fé também. Quando ele não obedeceu, ele deixou de agir pela fé que obedece. Logo depois nós temos o episódio de Abraão entrando no Egito. E ali ele fracassa na fé por não obedecer a Deus. Então a primeira característica da fé de Abraão é uma fé que obedece. A segunda característica da fé de Abraão, Deus faz promessas a ele. Veja versículo 2, diz assim, Deus falando com Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A fé de Abraão tem uma segunda característica, é uma fé que confia nas promessas de Deus. É uma fé confiante, que confia naquele que falou, naquele que prometeu, naquele que assegurou, não somente para ele sair, mas assegurou que onde quer que ele fosse, ele seria abençoado. E isso acontece logo lá no capítulo 13, quando Ló e Abraão se separam, e a Ló escolhe as terras das campinas. Abraão nem duvidou, porque Deus disse para ele: eu vou te abençoar, não importa onde tu fores. A fé de Abraão é uma fé confiante, não somente obediente, ela é uma fé confiante. Não me fale em fé sem confiança naquele que falou e prometeu. Eu tenho experimentado isso no Deus que promete e cumpre. Então, a fé de Abraão, a segunda característica dela, ela é uma fé confiante, uma fé que confia naquele que falou, no Deus que aqui é colocado diante de nós. A terceira e última característica da fé de Abraão é uma fé que transpõe as dificuldades. Onde é que está isso? No versículo 4. Veja o que diz o texto. Partiu, pois, Abrão, obedientemente, confiantemente ele parte. Mas ele tem que enfrentar a primeira barreira. E a fé, ela transpõe aqui a primeira barreira. Veja como diz o texto. Como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu como Deus ordenara. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Você consegue ver a dificuldade aqui? Eu consigo. Quem é o homem com 75 anos que começa a vida? 75 anos é tempo de aposentadoria, meus amados. Com 50 anos não dá mais para começar a vida. Com 54 anos não dá mais para começar a vida. Só se você ganhar na loteria. Mas crente não espera pela loteria. A barreira da idade. Ele tem que deixar tudo para começar tudo do zero. A fé de Abraão
transpôs a barreira da dificuldade da idade dele. 75 anos de idade. Claro que a realidade de Abraão, de 75, é diferente da realidade de um homem de 75 anos aqui. Mas preste atenção, ele tem que deixar a terra dele, a parentela dele, pegar tudo que ele tem, sair peregrinando no deserto com 35 anos. Você romperia essa barreira? Vou ser sincero com você. Eu vejo homens que têm menos idade, têm medo de serem arrojados, de serem homens destemidos, homens que se embrenham em algumas coisas, negócios e etc. Mas Abraão, a fé dele é uma fé que rompe barreiras. E você vai ver isso na vida de Abraão. A fé dele rompendo barreiras. A barreira da dúvida, das incertezas. 3 características da fé de Abraão que devem ser vistas nas nossas vidas. Afinal de contas, ele é o nosso pai na fé. Como diz Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas. E como pai, os filhos têm que seguir o exemplo do pai. Nós temos que ter uma fé que obedece. Você, meu irmão, tem que buscar ter uma fé que confia nas promessas de Deus. E você tem que buscar ter uma fé que rompe as barreiras. Não sei qual é a barreira que você tem que romper pela fé, mas o faça obedientemente e confiantemente no Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Encoraja-nos, Senhor, e possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Deus vos abençoe em Cristo.